Depois de conquistar a Supercopa, o Galo virou a chave para o Campeonato Mineiro, venceu o Pouso Alegre, mas neste final de semana, no domingo, tem jogo contra o Cruzeiro. E será a estreia, então, do Turco Mohamed com essa rivalidade, Galo e Raposa. Creo que podemos trabajar con lo que estamos. Tenemos que esperar ahora 2-3 semanas para tomar una decisión, pero no hay problema, podemos trabajar con 35 futbolistas. Sabemos que va a tener mucha competencia en el año, entonces vamos a necesitar de todos los atletas. Bruno, olha só, os gols sofridos pelo Atlético nesta temporada, nos primeiros 7 jogos, 2, nos últimos 2 jogos, 4 gols sofridos, então contra o Flamengo e contra o Pouso Alegre. É óbvio que o nível de competitividade ali no jogo do Flamengo foi completamente diferente, e aí já foi um time diferente, alternativo, como o Turco tem feito no Galo, Marra, para o Campeonato Mineiro. Só que... eu acho que a realidade é a primeira coluna ali, não a segunda. Só que houve uma mudança importante no Atlético, que foi a saída do Júnior Alonso, que afeta muito o lado esquerdo da defesa do Atlético, que eu acho que é essa grande diferença. De um cara que joga com a perna esquerda, tem uma boa saída de bola, fazia às vezes até meio que a lateral, para um Godin, que é mais velho, mais lento, ainda está entendendo a dinâmica. Dá para falar que o sistema defensivo do Atlético teve uma queda? Dá. E afeta o time, de forma geral. Só que o Atlético foi muito pouco testado. Esse é um belo teste porque entra muito além de um confronto de campeonato estadual. Entra uma rivalidade que é gigante. O Atlético jogou também contra o América, que hoje é um time de Libertadores, e naquele teste passou, teve o jogo contra o Flamengo, que foi definido ali, num detalhe de pênaltis. Mas como testes muito válidos. O Júnior Alonso, ele ajudava demais. Não só por causa da perna esquerda, mas muito pela saída de bola, muito pelo tanto que ele potencializava o segundo passe. Está exigindo engenharias diferentes, como o Alan ajudando um pouco mais na construção. Vai exigir também engenharia diferente na hora que perder a bola, quando estiver no ataque, porque o Júnior Alonso não era nenhum Velozes e Furiosos, mas ele era mais veloz que o Godin. Então, assim, vai exigir também uma compensação disso. Em relação aos números, eu preciso pontuar que para Atlético e América, Atlético Flamengo e Atlético Cruzeiro, é muito diferente, porque o nível de concentração é diferente. Sim. Sabe assim, aquela bola que passou lá no alto, cara, passou do Natan, alguém lá atrás, num jogo contra o América, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, tá voando para tirar, e não o zagueiro adversário do Pouso Alegre. Mas, Marra, foi lá e fez os gols. Dá para falar que a saída, por exemplo, ou Eugênio também, quero te ouvir, de um jogador desestabiliza todo um sistema, porque pensa, segue o Mariano na direita, segue o Nathan Silva fechando mais a direita, entrou o Godin, o Everson segue no gol, o Arana segue na lateral esquerda, o Alan segue no meio, o Jair segue no meio, o Otávio chegou para ajudar. Dá para falar que a saída de um jogador desestabiliza dessa forma? Vamos lá. Primeiro, eu não acho que é um desastre completo, tá? Mas sim, um jogador dentro de uma engrenagem, e ele faz falta. As qualidades e as situações de jogo que ele permitia, o outro não permite mais. Lembra o Flamengo com o Pablo Mari? Sim, durante um bom tempo. Né? Durante um bom tempo ficou aquela coisa assim. Por mais que o substituto seja um zagueiro de qualidade internacional, né, de muita experiência, de grandes passagens, de grandes momentos, mas ele não tem ainda o funcionamento, o entrosamento com os companheiros. E depois tem outras características técnicas. Me pareceu, especificamente no jogo com o Flamengo, ainda bem com dificuldades de entender alguns funcionamentos da defesa, de saída de jogo, de recomposição, de velocidade. Então, assim, talvez ele consiga chegar nesse ponto. Mas até agora não conseguiu. E quando você tem um jogador com a importância que tinha o Júnior Alonso para o Atlético em vários momentos do jogo, e você perde, quem está em volta dele acaba perdendo um pouco da referência. Ele era muita segurança do Nathan Silva, né?
do próprio Arana, sabe? Porque sabia que tinha uma cobertura ali de velocidade, de imposição física, de leitura de espaço, porque o Júnior Alonso chegou a jogar como lateral esquerdo também. Na seleção, inclusive. Sim. Então, são características diferentes. Talvez o Godin possa, ao longo da temporada, que é muito grande, tem muita coisa pela frente, aparecer com outras qualidades e trazer outras características para a defesa. Mas é um período que você tem de adaptação dele ao time e do time a ele. Só um ponto que eu acho que é muito importante para o jogo do final de semana, Atlético e Cruzeiro. Pela primeira vez, o Turco Mohamed, ele teve uma semana e agora ele deu folga para os jogadores voltam hoje, né? Hoje é terça-feira. Terça-feira. E ele vai ter mais um restinho, não, né? Boa parte da semana de treinamento. Eu acho isso muito bom. Isso vai promover milagres? Não, o Atlético não precisa de milagres, mas pode promover ajustes. E acho que isso é bom para ele. Nessa questão da defesa, o ajuste ele vai vir naturalmente, com entrosamento, com ritmo de jogo, ou esse ajuste vai acontecer com mudança de peça? Então, eu acho que se tivesse o Zaratio, já teria um outro ajuste no sem a bola. Porque qual foi a escolha do Turco Mohamed contra o Flamengo? Um meio-campo com Jair, Alan, Nacho encostando, Keno Savarino e Hulk. Se tivesse o Zaratio, a perda da bola era um outro caçador no meio. O Zaratio, ele é muito bom chegando na área, ele é muito bom com a bola, ele oferece jogo pelos lados, ele é ótimo jogador. Mas ele também é bom jogador sem a bola. Sim. Também compra a ideia de sem a bola. Ele se veste de Jair e de Alan com a maior tranquilidade. Ele é um coringa deste meio-campo do Atlético, né? Então, assim, a gente não sabe ainda se ele vai ter condição de jogo para o final de semana. Mas ele minimiza erros lá atrás. Porque ele ajuda a roubar a bola ainda no campo de ataque. E pode ser o único Atlético e Cruzeiro do ano, como a gente viu na temporada passada, que o Atlético, inclusive, perdeu para o Cruzeiro, nesse início de trabalho do Cuca. Nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, porque um o Cruzeiro jogo só. Não chegou à decisão, caiu antes no Campeonato Mineiro, então eles se enfrentaram só nessa fase de grupos. O Atlético ganhou, com o Sampaoli ainda assistindo. Sim. Em 21, o Cruzeiro venceu com o Cuca no banco. Exatamente. E agora pode ser, então, esse único, assim como a gente falou do Grenal ontem, que pode ser o único Grenal da temporada, pode ser o único Atlético e Cruzeiro. Como que a gente pode pensar nesse encontro também, Eugênio? Eu tenho um feeling que não vai ser o único. Opa! Tenho um sentimento. Eu acho que sim, é um jogo muito interessante e serve como um teste melhor, como o Marra colocou, do que a maioria dos jogos que o Atlético teve até aqui, porque a gente vê um Cruzeiro que, especialmente no aspecto ofensivo, tem evoluído muito. Tem crescido e tem revelado jogadores, assim, tem essa sensação do Vitor Roque aí, que a gente quer ver o que vai acontecer, né, como é que ele vai desenvolver nesse time, muito menino ainda aparecendo. O Edu fazendo muito gol ali na frente, é um time que está encontrando capacidades ofensivas interessantes, então ele vai exigir do Atlético. Ele vai colocar essa defesa do Atlético em xeque. Opa, e aí? O que vocês têm para mim? É interessante. E pode ser o primeiro, não o primeiro, mas um encontro, porque o mando é do Atlético, né? Sim. Do Turco com a torcida do Atlético em maior peso ali, porque... No Mineirão o jogo? No Mineirão. No Mineirão. E se os dois forem para a final é jogo único. Só destacar isso. E, como a gente está vacinado, né? Não só do Covid, não só contra o Covid, mas pelo que tem acontecido aqui, gente, esquema de paz, né? Sim. Por favor, né? Tem muitos clássicos no final de semana e vou falar um negócio, é um saco falar na segunda-feira aqui sobre violência. É verdade. É um negócio que a gente prefere falar de jogo. Então, por favor, né? Comportem-se. Pois é, tem clássico importante no Rio também. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, exato, né? Então tomara que a gente não repita e o que porque o último falar, clássico, dentro de campo, na verdade, na saída de campo entre Atlético e Cruzeiro, teve aquela confusão. É verdade. Chamaram o Hulk de bumbum granada, foi uma coisa... Teve isso, né? Teve briga na saída ali do vestiário, dedo na cara. Engraçado, vai. Não, tudo bem. Eu tô rindo porque o tema é engraçado. Expulsão, né? Mas teve expulsão, teve confusão. Foi um jogo pegado, né? Porque também existe a expectativa, Marra, de
O Atlético está acima do Cruzeiro neste momento, nessa fase. O Cruzeiro vivendo, tem que matar, tem que esmagar, tem que vencer. E o Cruzeiro venceu o Atlético. O Cruzeiro tem trabalhado honestamente em campo. Sim. A gente tem visto uma evolução, o time tem vivido situações diferentes. Foi testado contra o América em um jogo conturbado. O América venceu, mas foi um jogo altamente conturbado. O Cruzeiro depois não saiu dos trilhos, porque é tudo muito, assim, delicado, gente. Quando a gente pensa num gigante como o Cruzeiro vivendo a situação que está vivendo. Poderia ter saído dos trilhos depois, não saiu dos trilhos. Tem trabalhado diariamente o Pesolano ali, cuidando dos jogadores. É um trabalho que mexe novamente positivamente com o torcedor. Os trabalhos anteriores era aquela situação assim, sempre perto de xingamento, de crítica. O trabalho atual é um trabalho que mexe positivamente com o torcedor. Só que vale destacar, o principal objetivo do Cruzeiro não é ser campeão mineiro. Se for campeão mineiro, pode ser um bom carimbo para a Série B. O principal objetivo do Cruzeiro esquece esse negócio de Série B. Tanto que na primeira parte do programa, a gente avaliava as equipes que já apresentaram evolução ou não, e eles, comentaristas aqui, entenderam que o Cruzeiro já apresentava, né, Mari? Então, só em relação ao almoço, está escrito ali, Ronaldo planeja almoço. O presidente do Atlético está fora, né? O presidente do Atlético está fazendo uma cavalgada, né? Está indo até cumprir promessa, tal, durante o tempo. Eu não sei se vai dar tempo de chegar. Mas o Ronaldo tem feito esse movimento também. Coloca na tela aí o que vem daqui a pouco no Sport Center, mas bem legal esse movimento do Ronaldo também de almoçar com os dirigentes. Elogiou o Atlético depois do título da conquista da Supercopa. É isso que a gente precisa, né? Vamos lá, Bruno. O Grêmio estreia na Copa do Brasil, tá? A gente fala já desse jogo e também um March Madness para o Palmeiras, não tem isso? March Madness. Então, vai ter pro Palmeiras. Loucuras de março. Se prepara então, tá, palmeirense? A gente já mostra aí pra vocês. E ainda tem Flamengo com o Isla, que pode sair, as poucas chances para o Marinho, hein? Tudo isso já.